Qual foi o meu básico bem feito? Foi olhar as pessoas, pegar a bagagem que eu já tinha, né? E ver aquelas pessoas como, de fato, seres humanos. E eu falei, eu vou ajudar essas pessoas porque se eu ajudo essas pessoas, com certeza eu vou estar impactando naquela família, naquela rede, Sim. naquela comunidade. Sim. E hoje até naquele município, naquele estado. Transformando vidas. Exatamente. Fala, meu povo! Chegamos a mais um podcast. Eu tô muito animado porque tô recebendo aqui uma pessoa lá do Amazonas. Mas antes, não deixa de comentar, curtir, salvar esse vídeo, podcast O Poder do Básico Bem Feito. E nós trazemos empresários aqui que vivem a realidade. E hoje eu tô trazendo uma grande empresária. Eu tô falando da Cássia. Seja bem-vinda, Cássia! Muito obrigada. Que prazer, que honra estar aqui. Já comecei com o pé direito, né, Alderito? Já começou. Que bênção, eu estou maravilhada, impactada com este momento. Um divisor de águas, uma virada de chave na minha vida. Que legal. Cássia, antes de tudo, se apresente. O pessoal quer te conhecer. Quem é você? Pode falar aqui olhando pra mim, porque eu quero ter o foco, Cássia. Quem é você? Quem é a Cássia? Bom, eu sou a Cássia Rocha, tá? Mãe, 3 filhos lindos, maravilhosos. Há 13 anos na advocacia. Eu costumo falar que eu não nasci advogada, tá? Na verdade, a advocacia, ela me ganhou meu coração. E desde então, eu comecei a enxergar vidas, não processos. Que legal, cara. E aí, você atua hoje em que área? Quantas pessoas tem no teu escritório? Bom, você falou que eu vim de Manaus, né, do Amazonas. De fato, foi lá onde eu comecei toda a minha carreira. Porém, eu sou pernambucana. Né? Minha conterrânea, eu também sou pernambate aqui. Pernambuco é um lugar maravilhoso. Nasci em Pernambuco, passei boa parte da minha vida em Maceió, que eu já sei que você também já é de casa. Maceió. E formei em Maceió, então toda a minha rede ali de ensino, professores, faculdade, foi tudo lá. Todo o Brasil. Tá. E em seguida comecei a trabalhar, né? Fiz a minha OAB assim que terminei e comecei a advogar em Manaus. E ali o lugar me surpreendeu, de verdade. Troquei muitas conexões, inicialmente porque eu já havia estagiado na AGU, né, na Procuradoria do INSS, e entrei no mundo do previdenciário. Então, estou no previdenciário desde então, tá? E é uma referência, né? É uma referência. Hoje quantas pessoas no teu escritório? Hoje nós já contamos com 26, são uma equipe de 26 pessoas. Mais de uma unidade, né? Mais de uma unidade, e eu não posso falar ainda, mas estamos preparando, com o pé para iniciar aí a 3ª unidade, se Deus quiser. Em nome de Jesus vai ser uma bênção. Para quem não sabe, a Cássia faz parte do nosso ecossistema aqui, do acelerador na advocacia. Ela está no mais alto nível, pelo o tamanho do negócio dela. Ela faz parte do Elo Club. Inclusive, estamos aqui agora, né, Cássia? Sim, eu quero até te falar que me surpreendeu além das expectativas, tá? Que legal. Participar dessa comunidade tem sido uma virada de chave, como eu havia falado. Que legal. Transformou, destravou muita coisa na minha cabeça. Eu, se soubesse, já teria entrado há muito tempo atrás. Que legal. Mas como a gente estava conversando antes, né, tem um tempo preparado para tudo. Para tudo. E era o seu momento. Um lugar onde me conectou com pessoas que já fizeram a diferença aqui para mim. Que legal. Eu estou muito feliz, estou muito empolgada para os próximos passos. Que legal. E tá com o maridão aí, maridão gente boa pra caramba. Sim. Que legal. Cássia, vamos começar com uma pergunta, que é uma pergunta padrão aqui. A Cássia não começou com 26 funcionários, começou do zero. Sim. Cássia, qual foi o básico bem feito que te fez crescer, que te trouxe? Porque tu disse, Alderito, eu preciso de novas coisas para continuar crescendo, ok. Aí a gente tá ajudando agora, mas o que te trouxe até aqui? Qual foi o básico bem feito? Então, Alderito, o que acontece? Quando eu comecei, né, não me enxergava como advogada, de verdade. Eu queria carreira pública, sempre fui muito
do estudo, da parte técnica, então eu queria ser a melhor, conhecer o máximo possível. É tanto que hoje estou realizando um sonho também, estou fazendo um mestrado, mas eu tinha aquela teoria de que eu precisava ser a melhor estudando apenas. Sim. Não era isso que Deus queria para mim, né? E comecei a advogar despretensiosamente, tá? Porém, a missão ali acendeu ali um propósito na minha vida. E eu comecei a entender, comecei a conhecer de verdade quem era a Cássia que Deus queria que fosse. Que legal. Tá? E o início de tudo foi... Eu cheguei em Manaus, né? Meu esposo foi transferido, eu cheguei em Manaus, conheci uma comunidade, nós fomos morar num bairro muito simples. Eu sou uma pessoa que veio da simplicidade, Sim. tá? Meu pai, gesseiro, trabalhava desde sempre com obras. Minha mãe, empregada doméstica, tá? E eu falo isso com muito orgulho. Claro. E eu precisava mudar a realidade da minha família. Quando cheguei em Manaus, tive a oportunidade de conhecer ali na comunidade o vereador e fui trabalhar no gabinete. E aí comecei a conhecer um público, o público que realmente precisava de mim e eu precisava desse público e fui fazendo a diferença ali na vida das pessoas. Que legal. Então eu comecei do zero mesmo. Olha que legal. Então ela está dizendo que no zero ali, quando ela começou, foi primeiro, entender o propósito. Então não é sobre ganhar dinheiro, Não né? é sobre ganhar dinheiro, nunca foi. Dinheiro é uma consequência. É uma consequência. É sobre a tua advocacia vai servir a quem? Ela vai transformar a vida de quem? De quem? E aí, eu comecei a enxergar as pessoas, né, ali em sua natureza humana, não processos, nunca foi. E cada caso, cada cliente era uma história que era transformada. Eram famílias com dignidades restabelecidas. E o previdenciário tem muito disso. Sim, né? É transformador. Gerar o direito, gerar qualidade de vida, dignidade. A pessoa que tá... Então, olha só, gente. A gente tem podcast aqui com gente que tem contratos que contratam para fazer divórcio de 100 mil reais. Mas a gente tem aqui clientes também que trabalham ajudando o cliente de ticket baixo. Que tá precisando de um LOAS, de um benefício e que cresceu. Sim, e que... um salário mínimo que muda, transforma. Eu tenho história, se tem ideia... Sim, eu até me emociono de pessoas que não tinham onde morar. Meu Deus. Né? E hoje tem um lar, né? Hoje tem, inclusive, um carro. Meu Deus. E se eu for contar aqui, a gente vai passar o dia, mas, assim, realmente é impactante. Daí, Alderito, as pessoas foram tomando conta ali, foram me conhecendo, eu fui tornando uma referência naquele bairro. De repente, eu não estava nem acreditando no que eu via. Quando eu chegava para atender, que era uma... Ele tinha ali um ponto de apoio, né? O vereador, na época. E quando eu chegava para atender, tinha filas de pessoas. Caramba! Fila de gente lá. Chega a Cássia lá. E fila de gente lá esperando. A sensação de orgulho, né? Eu falei, gente, tá dando certo. Esse é o caminho mesmo. E prospectando ali, ó. Conhecer o vereador, prospecção ali, ó. Tradicional. Sim, tradicional. Depois, né, a gente acabou tendo que passar para um local próprio, né, um local onde tivesse a referência ali para atender realmente, de fato, nosso escritório. Na época, eu tinha uma amiga que dividia a sala, porque eu ainda não tinha condição de pagar. Trabalhei muito tempo em casa. E foi tomando uma proporção muito grande, né, e começamos aí a crescer. Que legal. Eu gosto do atendimento, eu gosto de olhar para o rosto do cliente, de abraçar, de pegar ali na mão. Porém, a cada dia isso vai tomando uma proporção maior e a gente não vai... fazer tudo mais, né? Sim, não dá para fazer tudo mais e por isso que eu estou aqui. E muito bem-vinda. A Cássia tem pouco tempo que chegou aqui, a gente já tá trabalhando ali o negócio dela. Porque o que traz você até um resultado não é a mesma coisa que vai levar para outro. A gente tem que estar sempre aprendendo estratégias novas, porque cada fase da empresa exige recursos diferentes, estratégias diferentes. Mas, Cássia, que linda. E olha que a gente nem ouviu a história
doida, Cássia, que a gente vai marcar um podcast pra ouvir a história dessa mulher que é mãe, que é uma história linda. Tem até um milagre aí, né, no percurso, nessa trajetória, né? Eu fui curada de um câncer. Olha só. Então, realmente, esse relato eu preciso contar. A gente tem que marcar. Comenta é um aqui se vocês. testemunho, Comenta aqui se vocês querem ouvir o relato da empresária, advogada Cássia, que teve câncer e tem um escritório gigante em Manaus. Comenta aqui se você quer que a gente chame ela aí de novo. Cássia, então, me conta aqui, Cássia. O advogado, então, para você, o que ele tem que fazer para ele crescer? Para quem tá começando, o que ele tem que fazer para ele crescer? Eu acredito muito, Alderito, que cada pessoa é única, né? Tem uma identidade. Uhum. É o que a gente estava falando muito aqui, sobre você se posicionar. E a tua identidade é só tua, o teu DNA é só teu. Sim. Então, se você quer realmente, de fato, se destacar, descubra a sua maior habilidade, o que você tem de melhor, essa missão, esse referencial que você precisa ter. Uhum. Invista, né? Invista em você. Invista naquilo que você acredita. Porque eu sempre pedi, eu sou uma pessoa de muita fé. Uhum. E eu sempre pedi, Senhor, eu preciso ter, né, essa referência e entender qual que é, de fato, o meu propósito aqui. Sim. Então, se é no direito de família, o advogado que atua ali, ele tem um propósito, Sim. né? Algo que ele vai transformar e que isso, como consequência, vai nos fazer crescer como pessoa, como profissional, né? E aí vem a parte, obviamente, do dinheiro, né? Mas não deixa de ser, em primeiro lugar, um propósito. Então, para quem está começando, eu acho que essa seria a minha principal mensagem. Acredite primeiramente em você, no seu potencial. Invista naquilo que você entende como propósito. Porque o Alderito está conseguindo desse jeito, eu vou fazer igual a ele. Não é do jeito assim. que vai funcionar para você. Exatamente. Então não tem fórmula mágica na tua visão. Fórmula, não então tem fórmula. É o poder, olha gente, é o poder do básico bem feito. Isso. Qual foi o meu básico bem feito? Foi olhar as pessoas, pegar a bagagem que eu já tinha, né? E ver aquelas pessoas como, de fato, seres humanos. E eu falei, eu vou ajudar essas pessoas, porque se eu ajudo essas pessoas, com certeza eu vou estar impactando naquela família, naquela rede, naquela comunidade e hoje até naquele município, naquele estado. Transformando vidas. Cássia, que lindo ouvir isso, né? Porque talvez o advogado tá começando aí, ele acha que é sobre dinheiro, só que dinheiro não sustenta a pressão de um estresse de uma empresa, as dores de cabeça. Então, Alderito, isso é muito importante que você falou, porque eu vejo muitos jovens advogados querendo tudo muito rápido. Uma fórmula mágica que não existe. Mas aí eu já tenho o quê? 13 anos. Né? São 13 anos. Pedrinha por pedrinha, tijolinho por tijolinho, construindo uma história. Aí você, por exemplo, não chegou ontem. Não. E a gente vê aqui vários colegas que já têm uma história. E que começaram... Exatamente. Então, conselho aqui... Né? Não sou expert, mas, por experiência, tenham paciência. Viva o seu processo. Vivam o processo. Vivam as fases. Não queiram pular etapas, porque vai chegar lá na frente e vai se perder. Vai se perder. É porque cada um, isso aí que tu falou, cara, é muito forte. Cada um tem o seu processo, o seu momento, o seu desenvolvimento. Não adianta olhar pra Cássia, a rede social da Cássia, e ver Cássia lá grande, não sei o quê, e achar, vou começar grande. Isso gera depressão, comparação, frustração. Não, constrói a tua... Muito bom isso, Cássia, que tu trouxe. Constrói a tua história, o teu processo. É o básico bem feito que vai te levar para o outro nível. Cássia, como que as pessoas podem te achar na rede social? Como elas podem te encontrar? Quem for de Manaus aí, como que te acha, Cássia? Olha, por muito tempo eu fui atrasada nessa área digital, tá? Mas eu consigo hoje, estou me esforçando para aparecer mais, para trazer informações, conteúdos. A gente precisa também usar essa ferramenta, né, a nossa voz, para mudar, de fato, levar conhecimento. Então, assim, meu Instagram é
Advocacia Rocha. Tá. Porque não é só a Cássia, ali o escritório é uma empresa. equipe, Uhum. né? Aí a minha equipe, graças a Deus, é uma equipe muito Que abençoada, benção. muito empenhada. E aí tem o Instagram, Uhum. tá? E as nossas unidades lá no Instagram tem todas as Tá. informações. Perfeito, perfeito. Se você é de Manaus, tá vendo aqui, conhece a Cássia, deixa um recadinho pra ela, deixa aqui uma mensagem pra ela aqui se você tá no YouTube, onde você estiver assistindo. Cássia, muito obrigado por essa tua participação. Acho que a gente vai ter que te ouvir de novo, porque o pessoal aí tá curioso de ouvir essa história do câncer aí, Sim. nessa tua trajetória. E a mulher vencendo o desafio, empreendendo, é desafiador, não é, Cássia? Alderito, câncer, né? Que paralisou um pouco ali a minha carreira. Aí depois veio um diagnóstico de infertilidade. Né? Eu tive Caramba. endometriose, mas tive 3 filhos. Olha que milagre. Milagre da cura, milagre da maternidade. Que bênção. E venci. E E tá cada aqui. dia tô E tá vencendo e tô aqui. Então, e tá é sendo isso. assim, pra mim hoje, Aham. posso dizer, uma realização pessoal e profissional. Poxa, que legal. Então, a mensagem que a gente deixa no final aqui é: viva o seu processo, mas lute pelos seus sonhos. Não é isso, Cássia? É isso Cássia, mesmo. muito obrigado pela sua Gratidão por participação. tudo, Que Deus por abençoe tudo. você, seus Amém, filhos, seu amém, marido, seus amém. negócios, seus A nós. funcionários, e que cresça ainda mais. Deixa eu deixar um recado aqui que você falou que vai em Manaus. E eu Vou em você Manaus. vai deixar isso aí Aham. e todo mundo testemunha. Aham. Vou em Manaus, vou passar dias ali no escritório da Cássia e vou aproveitar para conhecer, que eu não conheço, tá, gente? Comer o conheço. tambaqui. Estarei lá. Obrigado, Cássia. Obrigada, Alderito. Gente, por hoje, esse foi o nosso encontro, o Poder do Básico Bem Feito, e hoje com a história da Cássia, mostrando mais uma vez que para crescer, para empreender, precisa executar o básico e bem feito. Isso vai te levar a lugares maiores. Deixe seu comentário, diz aí qual foi o insight que gerou para você, começa a seguir a Cássia e eu te espero no próximo encontro, tá? Um abraço, gente, até a próxima. Um abraço, Cássia. Até mais, um abraço.